Olá pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco sobre a especialidade de adoração cristã. Antes de entendermos sobre a adoração, precisamos entender em que contexto estamos inseridos. Hoje, vive-se um conflito espiritual entre Cristo e Satanás. Esse conflito teve origem no céu, quando o anjo chamado Lúcifer não queria mais adorar ao Senhor, mas a adoração a si mesmo. Depois de confrontar a Deus, Lúcifer foi expulso do céu, ele e os seus seguidores. Então o Senhor cria um planeta chamado Terra, onde cria dois seres humanos para habitá-los, Adão e Eva, que infelizmente caíram na armadilha de Satanás. Esse conflito ele é baseado em uma só palavra: adoração. Ele começa por causa da adoração, ele se prolonga por causa da adoração e ele vai terminar por causa da adoração. Mas o que é adoração nos dias de hoje? Qual o significado dessa palavra nos dias atuais? A adoração, ela está associada ao amor excessivo por uma coisa ou uma pessoa. Demonstração de afeto, respeito ou submissão são outros significados para a palavra. No hebraico, significa ajoelhar-se, dobrar-se diante do Senhor. Em grego, significa aproximar-se dele e beijar a sua mão. Em aramaico, significa prestar homenagem ou reverenciar. Ou seja, a adoração é nada mais, nada menos do que uma submissão, um reconhecimento de que Deus é maior que todos nós. Não há uma forma específica para a adoração. Digamos que ela seja uma palavra abstrata, porque pode ser executada de várias e várias formas. Na Bíblia contém algumas passagens que descrevem a forma correta e também a forma incorreta de adoração. Vamos começar pela forma correta. Em Gênesis 2, versículo 2 e 3, diz assim: Ora, havendo Deus completado o dia sétimo, a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra que fizera. Aqui revela um dia específico para a adoração do Senhor, no caso, o sétimo dia. Outra forma correta de adoração ao Senhor é não andar no caminho dos ímpios e meditar dia e noite na palavra de Deus, como diz lá em Salmos capítulo 1 e versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Vamos agora para a forma incorreta de adoração. O sacrifício de Caim é um dos exemplos mais específicos da Bíblia. Quando Caim dá o fruto da terra em vez de um bezerro, como havia pedido Deus, ele claramente desobedece à ordem do Senhor. A adoração do bezerro de ouro pelos israelitas, em Êxodo 32, é outro mau exemplo de adoração ao Senhor. Criar imagens para adoração é algo que vai diretamente contra a lei de Deus. Existem várias formas de adoração. Entre elas está o culto de adoração ao Senhor. Existem local, horário, temas e tipos de louvores que devem ser levados em consideração. Começando pelos louvores, as músicas apresentadas não devem ser demasiadamente agitadas. Elas devem levar a congregação a um espírito de adoração. As músicas e os louvores devem estar de acordo com o tema do culto, para que tenham o intuito de aproximar quem louva a Deus e não afastá-lo dele. Quanto à equipe de adoração, os músicos, a sonoplastia, os diáconos, diretores e departamentos de anciões, a equipe de adoração deve se permitir ser usado como instrumento do Senhor. As suas vidas devem estar em contrição e busca constante. Dessa forma, o seu louvor será sincero e o Espírito de Deus poderá atuar em cada um. Quanto à congregação, a divisão de idades facilita a abordagem empregada. A linguagem deve ser respeitosa, evitando assim gírias, palavrões e outras palavras de baixo calão. Questões pessoais devem ser superadas para que seu coração esteja totalmente envolvido com o louvor a Deus. Os itens práticos são os itens 7, 8 e 9. O item 7 diz o seguinte: realizar uma pesquisa bíblica e apresentar um esboço sobre como se dava a organização e direção do culto cristão antes e após a morte de Cristo. O item 8. Conversar com o responsável pelo departamento de música da sua igreja sobre como são selecionados os louvores para os cultos e apresentar um relatório sobre a importância da música nos cultos de adoração a Deus. E o item 9 diz o seguinte: completar durante pelo menos um mês
2 das seguintes atividades e preparar um relatório apresentando como estas atividades mudaram sua maneira de adoração a Deus. Item A. Realizar uma série de estudo pessoal sobre a adoração cristã, incluindo o estudo da Bíblia, do Espírito e da profecia e da lição da Escola Sabatina. Item B. Participar da organização e o auxílio de um culto semanal durante pelo menos um mês em sua igreja. Item C. Participar de uma equipe de louvor em sua igreja. Item D. Levar pelo menos 5 visitas aos cultos de sua igreja durante pelo menos um mês. As visitas podem ser em cultos distintos, sempre mantendo o número de 5 visitas por semana. Então, pessoal, essa foi a nossa especialidade de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!